Olá, muito boa tarde. Agora são 17 horas e 3 minutos, hoje, 16 de fevereiro de 2021. Meus amigos, vamos ter aqui uma entrevista agora, vocês já estão vendo aí no quadro, o Walter Delgatti Neto, é uma entrevista exclusiva, e no quadro agora, neste momento, vocês estão vendo ao lado, está o advogado do Delgatti Neto, vocês já conhecem, porque ele deu entrevista para nós ontem, que é o Ariovaldo Moreira, o doutor Ariovaldo Moreira, que defende o Walter Delgatti Neto. E por que é que nós estamos mostrando os dois neste momento? Que depois o doutor Ariovaldo vai sair de cena para que nós fiquemos apenas no enquadramento com o Walter. Porque há uma exigência, uma das restrições da justiça impostas ao Walter Delgatti é que ele não pode acessar a rede mundial de computadores. Então, quem acessou foi o advogado, que está no escritório dele, tá? Num outro cenário, é o mesmo escritório onde ele deu entrevista ontem, só que agora é um outro ambiente do próprio escritório, é outra sala, e só para isso ficar muito claro que ele não está acessando. Hoje, o Delgatti não pode nem trabalhar de Uber, se ele quiser, porque ele tem que ficar longe de celular, de aplicativo. Então, ele não poderia ter esse acesso. Agora, com o advogado pode, porque não foi cassada a liberdade de expressão dele, ele pode falar. E isso já se tentou fazer na justiça, mas isso não ocorre. Ainda há um pouco de democracia nesse país em que permite que as pessoas tenham a sua liberdade de expressão assegurada. Então, fiz esse registro para deixar muito claro, porque eu sei que esse vídeo vai circular, esse vídeo vai ter muita repercussão. Nós já estamos agora com, olha só, acabamos de entrar e já estamos com mais de 2.000 pessoas online. Então, teremos aqui uma audiência muito grande, assim como foi a audiência de ontem com o doutor Ariovaldo, mas eu creio que hoje será mais, porque as pessoas estão muito ansiosas, de certa forma, para ouvir o Delgatti Neto, que hoje é um personagem mundial. Ele tem sido procurado por cineastas, por biógrafos, por pessoas que querem falar da história dele, justamente porque a ação dele certamente já mudou e vai mudar efetivamente o sistema de justiça. Então, nós vamos saber por que é que o Delgatti fez isso. E, enfim, quem vai falar aqui hoje é ele, e eu peço que vocês participem através do Superchat, façam também perguntas. O combinado com ele é responder todas as perguntas. Nós vamos fazer sempre, é claro, respeitando as pessoas. Isso é uma condição que nós colocamos aqui, de que a opinião é livre, mas é preciso se portar com educação, com civilidade, no ambiente de civilidade. E eu vejo que a maioria, que eu vejo todos que estão aqui, tem o Walter hoje como um herói brasileiro. Então, vamos até discutir isso. Se ele se considera um herói, vocês também podem fazer esta colocação. Peço também que você que ainda não é membro aqui da TV 247, que se torne membro, se inscreva, patrocine o jornalismo independente. E também apoie o nosso jornalismo através do Pix, que você tem aí a conta, vocês muito já colaboram, são patrocinadores através do Pix, então eu peço também essa colaboração. E nós vamos pedir hoje também, o Walter vai falar, uma colaboração para que ele se mantenha. A vida dele tem sido muito difícil e nós vamos falar sobre isso. A vaquinha virtual que ele criou de ontem para hoje, já está aqui, está no ar, muitas pessoas sugeriram isso, ele criou esta vaquinha, e também tem o Pix, que também está na descrição do vídeo, também você encontra aqui nos chats, e nós também vamos colocar aqui em destaque para que você apoie essa causa do Walter Delgatti Neto. Mas vamos começar agora, Walter. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tá, obrigado, boa tarde a você, boa tarde ao doutor Ari. Agora vamos deixar aqui no quadro o Walter, né? O Walter Delgatti, para que ele, então, conforme combinado, responda todas as perguntas, tudo aquilo que nós queremos saber, que o Brasil quer saber, eu diria até que o mundo quer saber, da ação dele, do que ele fez junto ali aos procuradores, as mensagens que estavam nas nuvens. Boa tarde, Walter, a palavra é sua para você conversar com esta comunidade que estava querendo muito ouvir você, mas eu já faço uma pergunta. Você viu todas as mensagens, você viu tudo que está lá.
Saiu já muita coisa. O que é que você pode contar para nós que ainda tem para sair, que seja impactante? Mas primeiro a sua saudação, e eu já faço essa colocação. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite da nossa comunidade da TV 247. Boa tarde, Joaquim. E quem agradece sou eu. E é uma honra estar aqui na TV 247. Eu agradeço ao senhor e a todos que estão nos assistindo e parabenizá-lo pelo sucesso nacional que a TV está fazendo. Eu, infelizmente, não posso acompanhar lá na internet, mas o advogado assiste e me informa e até, inclusive, ele imprime as reportagens, eu assisto, eu leio. Então, parabenizá-lo pelo sucesso e dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Ótimo. Quanto à pergunta, sim, existe muita coisa. Eu não tive acesso, eu não consegui ler toda a conversa, porque assim que eu tive acesso às conversas, eu continuei fazendo as invasões em outros e lendo ao mesmo tempo. E eu cursava direito de manhã e eu havia puxado um semestre à noite. Ou seja, eu estudava de manhã, estudava à noite, acessava a Telegram, lia aquilo e tinha que viver com aquilo. E conviver com muita informação. Inclusive porque na faculdade havia aulas de debate e eu tinha os bastidores. Então, eu precisava me controlar para acabar não falando algo que alguém não soubesse ou então que pensasse que eu tive informação privilegiada ou até desconfiasse do ato que eu estava praticando. Então, eu tinha medo. Eu acabei lendo, eu li cerca de 20% de todo o acervo. Eu foquei mais no Deltan e na Lava Jato, porque na época, em 2019, era o auge, e na faculdade, a prisão do Lula, o debate da prisão em segunda instância. Então, eu foquei bastante na questão Lula e na questão Deltan. Eu li muita coisa, e tem muita coisa ainda que está por vir. Tem conversas que não tinha contexto, mas agora a defesa do presidente Lula, do ex-presidente, está divulgando essas conversas, porque eu acredito que o Glenn, ou o Intercept, eles queriam a reportagem completa. Então, eles viam uma conversa e tentavam encaixar com a data e montar aquela reportagem completa. Já a defesa do Lula, não. Eles veem a conversa e inserem nos autos. E é quando a mídia tem acesso às conversas e divulga. E cada cidadão analisa de um jeito. Um analisa que essa conversa se encaixa em tal contexto e assim que está surgindo mais vazamentos. Eu, infelizmente, não posso falar de vazamentos aqui porque, caso eu fale, eu posso até voltar à prisão. Porque o Ministério Público, ele pode afirmar que um exemplo, eu sou a pessoa que detém o conhecimento das informações. Então, caso eu venha a público e informe vazamentos que possam atrapalhar investigações que estão em curso, eu posso ir preso e responder por obstrução de justiça. Mas existe uma conversa lá que é bem impactante, uma conversa, eu não vou dar detalhes, mas existe um líder, uma pessoa, no caso, que é do PT, que está junto com o Lula e que traiu o Lula. Tem isso? Existe isso. É uma pessoa muito importante. Inclusive, hoje, eu noto que o Lula se distanciou um pouco dessa pessoa, mas esse vazamento, não sei se o Lula vai trazer à tona, mas acredito que outros tendo acesso aos vazamentos, eles vão trazer, sim, essa conversa. Essa pessoa, ela acabou conversando com o Deltan e acabou, de certa forma, traindo o Lula. Isso tem nos autos. Se você não pode revelar quem é, isso apenas para saber, para que todo... É importante que se saiba, inclusive, o método que a Lava Jato usava. Isso buscando um traidor ali. Esse método da Lava Jato era o quê? Era deixar as pessoas acuadas. Exemplo, eles deixavam ministros do STF acuados com a opinião pública, no caso, a opinião publicada. Eles faziam com que o ministro ele votasse contra a vontade dele, porque ele tinha medo de votar de forma contrária e ser linchado virtualmente. Em aeroportos, as pessoas xingavam em aviões. Então, a tática do Deltan e companhia era essa, era
usar a mídia, a opinião pública e encurralar os ministros, os juízes, os desembargadores e fazer com que as decisões, eles controlavam as decisões deles com o apoio da mídia. Isso estava expandindo muito. Tanto que eu acredito que se não fosse essa invasão que eu fiz, esses vazamentos, eu nem sei até onde eles iriam. Inclusive, se eles tivessem acesso àquele fundo bilionário, eles iam utilizar ferramentas, eles podiam praticamente dominar a mídia, a opinião pública ou até o país todo. Eu não sei qual era a real intenção deles, onde eles queriam chegar, mas eu consegui analisar tudo isso. E essa pessoa, ela acabou um pouco que sendo acuada e fazendo um ato que prejudicou o Lula e beneficiou a Lava Jato. Que coisa absurda. Você pode dizer, pelo menos, qual é a situação? Porque eles devem ter poupado essa pessoa na investigação, mas estavam... Isso é ilícito, essa prova. Isso não pode ocorrer. Sem dúvidas. Inclusive, isso, lá em 2019, o Glenn acabou não postando isso. Acredito que para não existir algum rompimento na esquerda entre eles, tanto o Lula também, eu acredito que não vai vazar, mas os demais que vão ter acesso ao material, sem dúvidas, eles vão vazar e eles têm esse direito. Já eu não. Eu sou um cidadão. Eles são políticos, são com advogados que são ligados à política e são órgãos também, como a OAB, eles sim conseguem vazar essa informação. Mas caso eu fale aqui, eu estarei colocando em risco a minha liberdade. Certo. Então, mas o método era esse, acuou a pessoa para que a pessoa dissesse o que pode ser mentira, inclusive, mas que a pessoa dissesse alguma coisa para prejudicar o ex-presidente Lula, é isso? Sim. Não, a pessoa, no caso, foi um ato que ela fez. Era uma pessoa que tinha, à época, a investidura era um agente de Estado. Eu não posso dar mais detalhes sobre isso. Entendi, era um agente de Estado, estava no governo, não era isso? Na época ainda era o governo da Dilma, é isso? Isso, mas esse vazamento, sem dúvidas, ele vai vir à tona, é uma questão de tempo. Entendi. Bom, isso é interessante, você não pode falar sobre isso. Eu li. Entendi, mas isso é impactante, mostra o método, como é que a Lava Jato estava agindo. Ela estava agindo como uma polícia nazista, Gestapo. É isso que parece que fica claro nas mensagens, não é isso? É como eu digo, eles faziam política. Eles faziam política e eles aproveitaram essa nova era nossa de informação, em que todos têm acesso a rede social, a Instagram, Facebook, a Twitter. Então, eles aproveitaram isso porque isso é novidade para as pessoas. E elas acabaram encontrando uma forma de falar e ser ouvida. Ou seja, expressar, eu apoio tal ato, eu defendo a tortura, um exemplo. Ela pode falar aquilo em rede social e vir um outro que também apoie essa ideia e fazer um comentário e compartilhar. Então, isso acabou fazendo com que as pessoas elas se expressassem mais e lessem, inclusive, algumas publicações que são compatíveis com o que elas pensam e tomar aquilo como verdade absoluta. Então, eles usaram esse método para fazer essa campanha da Lava Jato gigantesca, onde eles controlavam a mídia. Inclusive, eu lembro que eles tinham uma janela, que era um robô no Telegram, que fazia uma análise de clipping. Ele passava o dia todo analisando no Google todos os links que citavam Lava Jato, algumas tags, e eles sempre se defendiam disso. Então, eles evitavam que algum site ou algum blog, algo, falasse mal deles. E caso isso acontecesse, eles montavam uma nota, eles tinham uma equipe para isso, era uma nota padrão, que eles, no começo, repudiavam e depois faziam uma análise que foi recuperado X valores e foram feitas tantas prisões e assim, blá, 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 e montavam essa nota. Então, isso acabou encaixando com essa era digital e acabou manipulando em massa as pessoas, porque foi como eu disse, a pessoa que antes não tinha acesso a isso, para ela é uma novidade. E sendo uma novidade, ela não conhece o outro lado. Exemplo, o senhor tem... Eu vou chamar de você mesmo, fica à vontade.
Aí que tira a barreira, fica bom. Um exemplo, você nunca estudou. De repente, você tem aulas por 8 anos e somente lendo Marx. Você vai tomar aquilo como sendo a única via, a única opção é Marx, Marx, Marx. Caso outra pessoa explicar que existe um outro lado, você fala, não, eu apoio esse, que é o que aconteceu com o famoso Lula ladrão. Todos falam, Lula é ladrão, exemplo. Eu tenho amigos, eu tenho familiares que me falam isso e eu pergunto, por quê? Não importa, ele é o maior ladrão da história, acabou. Não tem justificativa. Mas, na verdade, foi essa onda de notícias, essa onda de fake news também. E linchamento. Essa junção, na minha opinião, isso, né? Que fez com que as pessoas, elas montassem o cenário da opinião pública e do entendimento do povo até quando iniciaram os vazamentos. Depois ainda, eu notei que o povo, a opinião pública, né, ela levou um tempo até digerir, absorver realmente o que aconteceu, porque até então a Lava Jato era a operação que ia salvar o país, o Moro era o herói, inclusive eu apoiava a Lava Jato. Eu vi aquilo, eu lembro que eu recebi uma notícia um dia antes da eleição de 2018, que falava que o Haddad tinha 42 processos, algo assim, uma fake news. E eu acabei repassando isso, até tanto que hoje me arrependo muito, né? Mas que vi tudo isso, eu vi que eu fui vítima disso, porque assim que eu li as conversas, eu me senti enganado. Eu pensei, caramba, então o que está acontecendo é isso. Eu pensava que era X e Y, é totalmente diferente. E foi um dos motivos que fez eu divulgar isso, porque eu vi essa manipulação, essa perseguição, tudo que estava acontecendo e não me senti confortável em apagar aquilo, em guardar aquilo para mim, mas eu demorei cerca de 1 mês até entregar ao jornalista, porque eu tinha medo à época, porque, de certa forma, eu coloquei em risco a minha liberdade, a minha vida. Foi uma decisão muito difícil, mas eu acabei decidindo internar público. Walter, vamos começar do começo, vamos chamar assim, porque é uma entrevista que eu tenho certeza que ela é muito impactante, muito importante. Então, vamos começar do começo. Quando é que você decidiu hackear a Lava Jato e por quê? Por que isso aconteceu e quando é que você decidiu? Sim, eu posso explicar desde o começo, né? Claro. Olha, em 2015, tinha um delegado aqui na cidade, ele fez uma busca em casa. Essa busca, eles foram até a minha residência e encontraram um cesto com medicamentos que eu faço uso desde pequeno, que é alprazolam, são medicamentos de ansiedade, na época, e também tinha o clonazepam, que é um medicamento de insônia. Ele cura insônia. Eles fizeram essa apreensão em 2015 e esse inquérito ele ficou parado. Em 2017, tinha uma perseguição de um promotor aqui na cidade comigo. Porque, à época, eu fazia trabalho de faculdade, então eu viajava bastante e eles sempre me chamavam na delegacia e queriam saber onde que eu arrumava dinheiro para tanto. Eu explicava que não, que eu não praticava nenhum ato legal, e assim foi indo, e essa perseguição, até que em 2017 eu estava na faculdade e um policial foi até a faculdade e me prendeu por tráfico de drogas. Foi uma prisão preventiva por tráfico com uma medicação, ou seja, uma prisão ilegal. Nisso, eu fiquei preso por quase 6 meses de prisão preventiva por esse crime. Até que um HC do doutor Ariovaldo Moreira, ele conseguiu no STF me soltar e responder esse processo em liberdade. Na audiência, o médico, ele fez a declaração que realmente ele prescreveu e que também o farmacêutico que me vendeu o remédio, e eu fui absolvido, porque não existia um crime. E nisso, na audiência, eu vi o promotor mexendo no celular e no Telegram. E na minha cabeça, eu precisava, de certa forma, provar aquilo, porque eu saí do presídio, eu fiquei em presídio comum,
e uma ala de traficantes, ou seja, foi uma coisa muito difícil. Eu emagreci cerca de 30 quilos esses 6 meses. E quando eu saí, eu tentei retomar a minha vida, continuar a mesma faculdade e os amigos. Só que eu fui excluído disso, porque eles me viam como traficante. Eles não... Eu explicava, não, é medicação, mas eles não. Inclusive, eu namorava à época e ela me disse, ela falou assim, ó, o Ministério Público não mente. E isso que aconteceu com você é tráfico e você saiu porque você conseguiu um advogado bom. Ou seja, mesmo explicando que era medicação, eles diziam, não, você é um preso, é um traficante. Então, isso, eu tive que mudar de cidade, mudar de faculdade, eu perdi aqueles amigos, inclusive a namorada. E foi quando, a partir daí, eu pensava em uma forma de provar que o que eu estava falando era verdade. E o que eles fizeram foi uma armação. E o único caminho que eu tinha era esse, porque eu vi ele mexendo no Telegram. A minha ideia era que naquele momento, ele estava falando sobre mim. Então, que assim que eu consegui acesso ao Telegram dele, a primeira coisa que eu fiz, eu fui buscar mensagens e botei meu nome, para ver se eu encontrava algo sobre mim. Entendi. Eu tentei todos os métodos, porque eu não sou formado em TI, eu não fiz curso, nada, mas eu sempre gostei. Eu sempre fui computador, em jogos, inclusive, desde os 12 anos, 11 anos de idade, eu trabalhei em lan house, fazia manutenção de computadores com 12 anos de idade. Então, eu tenho esse conhecimento mais sem estudo, mas eu sempre gostei de fuçar, sabe? De ter acesso. E foi quando eu fiquei tentando, mas eu tinha comigo que eu precisava daquilo. Tá. Eu precisava provar que eles estavam errados, o Ministério Público armou isso comigo, e eu tentei incansavelmente, até que um dia eu consegui. Eu consegui um método mais simples do que o que eu estava tentando e tive acesso à conta dele, que foi um marco na minha vida. Assim que eu tive acesso, eu senti aquele, nossa, agora sim eu vou conseguir provar isso. Foi quando eu tive acesso à conta dele, encontrei diversas irregularidades, e vendo isso, ele conversava com outras pessoas que eram promotores também e que cometiam, eles conversavam sobre irregularidades e eu pensei em acessar esse outro. A partir disso, eu acessava a conta deles e vinha a agenda deles. Ou seja, eu acessava fulano e tinha uma agenda com 200 nomes. Então, desses 200, eu podia acessar mais um, esse um, ele teria mais 100, o outro mais 200 e... Pega tudo. Foi quando eu tive acesso a alguns deles, inclusive ao juiz que me julgou, que aprendeu tudo, eu tive acesso a isso. Depois disso, eu vi que eu tinha acesso, mas eu parei nisso. Eu extraí a conversa desse promotor e continuei a minha vida. Eu me recordo que teve um dia que o debate em sala de aula era a reforma da Previdência. E chegando em casa, eu assisti, na época, online, a sessão da CCJ, que eles estavam discutindo a reforma da Previdência. Inclusive, eu lembro que o deputado Kim Kataguiri, que estava falando, e um atacava o outro, e foi quando eu tive a ideia de ter acesso ao Telegram deles, porque o assunto que eles brigavam no dia era sobre os dados, lembra? Que eles queriam os dados da reforma, e ninguém tinha acesso a isso. E eu me recordo que em uma agenda tinha o Kim Kataguiri. Eu acho que isso é 2017 que você está falando, não é isso? 2019. Já é 2017. Foi na segunda discussão, porque eles fizeram uma discussão no Temer e depois... Foi 2019, ótimo. Então, você estava nessa reforma aprovada, tá certo. Então, você estava vendo, aí você queria ver, uma coisa era o cara público, a imagem dele pública. Outra coisa, você falou, vou saber o que esse cara pensa. Vamos ver o que ele pensa. E até ter acesso aos dados, por curiosidade mesmo. Que foi quando eu tive acesso ao Kim, acabei tendo acesso a outros deputados. E eu me lembro que havia uma conversa entre um deputado e outro, na qual ele falava assim, ó, eu vou falar agora, eu acho que como líder do partido, e vou detonar você, fique vendo. E ele foi lá e falou e detonou. E voltou, e na conversa eles davam risada. Então eu acabei entendendo que eu estava sendo enganado até por eles, porque de certa forma
eles conversavam, eles brigavam ali no público. Sim, e no Telegram eles conversavam normal, como se fossem amigos e fossem tomar cerveja e estivessem zombando da cara do povo, na minha opinião. Tinha isso. E foi quando eu tive acesso a outros deputados e até que 2 dias depois eu tive acesso ao Telegram do Alexandre de Moraes. Tá. Foi da agenda, você lembra da agenda de quem que você pegou o Alexandre de Moraes? A do Kim Kataguiri, porque eu tive acesso tinha o Telegram do Alexandre de Moraes, é isso, né? Sim, a agenda do Kim Kataguiri, ela tinha o contato do Alexandre de Moraes, porém eu não tinha acessado naquele dia, mas depois eu salvei essa agenda. Então eu tinha aquele leque, porque os contatos dele do Kim eram de altos cargos e tinha bastante contato. Então, eu acabei salvando e depois eu tive acesso à conta do Alexandre de Moraes. Foi quando eu caí na real. Eu pensei, caramba, eu estou acessando o ministro do STF. A partir daí, eu comecei a repensar e com um pouco de medo também. Eu tive acesso a algumas conversas e eu fui indo. Porém, a grande maioria deles, eles apagavam as conversas, ou então eles não mantinham um histórico de anos de conversa. Era sempre 1 ano de conversa, alguns meses, e tinha conversa que era mais pessoal, então eu lia e percebia que era pessoal e saía. E eu fui tendo acesso a deputados, até que eu tive acesso a um Telegram da Joyce Hasselmann, que na época era líder do partido e tal. Na agenda dela, eu vi o contato do Deltan. E o Deltan, na verdade, ele deu uma palestra na minha faculdade 1 mês antes disso. E eu percebi... A faculdade é Ribeirão Preto, é isso? Isso, a UNAERP de Ribeirão Preto. Tá. E vendo o nome dele, eu pensei em acessar a Lava Jato, no caso, o Telegram dele, e ler algo sobre quem estava cometendo crimes, e ver na época tinha alguma denúncia contra o Collor, algo assim, eu tive essa curiosidade. Quando eu acessei a conta do Deltan, foi quando eu percebi que o crime estava sendo cometido ali. E eu vi que ele tinha 5 anos de histórico de conversa, tinha muita conversa. E eu fiquei atônito, eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, eu li aquilo, eu levei 2 dias para conseguir extrair as conversas. Ou seja, o backup de conversas e vídeos, ele demorou 2 dias. Ou internet rápida. Então, ele não apagava nada. Não apagava nada. Os outros membros da Força Tarefa, eles apagavam. Eles não mantinham todo esse acervo do Deltan. Já o Deltan, não. O Deltan tinha conversa desde 2014. Desde quando ele iniciou a Força Tarefa. Todo o período. Assim que ele iniciou a Força Tarefa, eles optaram em usar o Telegram, porque era o aplicativo mais seguro do mundo, nunca foi violado, e eles já sabiam, acredito eu, que o que iam conversar ali não poderia ser em mensagem institucional, porque poderia ocorrer uma investigação futura, ou eventual sindicância, algo do tipo. Então, eles mantinham a conversa no Telegram. A conversa do Telegram, que eram conversas sobre atos oficiais. Eles combinaram ali. Ali está muito claro uma trama que foi feita. Inclusive, eles enviavam os acordos de colaboração, os arquivos, tudo era feito ali. Eles não faziam por outro caminho, ou existia algum backup que eu não tive acesso. Porém, eu comecei a perceber isso, mas eu era um estudante de direito que não tinha esse conhecimento, o conhecimento que eu tenho hoje de política. Eu vivia no ostracismo, porque eu sou do interior, eu era manipulado pela mídia, eu estava começando a entender o que é política, a ler sobre isso, porque até então era mais informática, não era tanto a questão política. E quando eu comecei a ler aquilo, eu percebi que eu estava entendendo o que estava acontecendo. Eu via eles conversando sobre acordo, X valor ia para tal lugar, a outra parte para outro lugar, e eu comecei a notar que aquilo era irregular. Mas até então sozinho, eu não podia compartilhar isso com ninguém. E eu comecei a pesquisar isso, ou seja, eu via um assunto
eu começava a pesquisar aí na internet, a ver o que aconteceu naquela época. Inclusive, eu lembro que foi no dia 8 de abril, acho que teve um desembargador que deu um HC para o Lula, no que estava de plantão. Nesse dia, eu notei o desespero deles, porque eles ficaram o dia todo desesperados e ligavam para o Valeixo, que era o delegado, e seguravam o Lula. Então, nisso foi quando eu percebi essa parcialidade, essa vontade, essa sede de chegar ao Lula. Eles faziam as piadas de 10%, que eles diziam que é 10% de desconto do manicure, de Big Mac, que tem 9 ingredientes, e Nine, e Lula. Então, o foco que eu li ali era esse. Por quê? Porque eu não tinha esse conhecimento expandido acerca de entender os outros políticos, mas esse foco, eu já percebi o que estava acontecendo. Então, quando eu pensei, caramba, eu estou sendo enganado, porque até então o Lula estava sendo processado e existia provas. Eu li aquela conversa em que ele fala que ele não tinha convicção do que tinha lá, e o Moro fala que pode enviar a denúncia sim. Eu já entendi que o Moro estava, como posso dizer, ele estava condenado a condenar o Lula. Foi isso que eu entendi. E eu fiz uma analogia com o meu caso, porque a perseguição não se compara, porque era um ex-presidente e eu sou apenas um cidadão. Mas eu fiz uma analogia e entendi que o que aconteceu comigo estava acontecendo com ele, porque, inclusive, ele estava preso, certo? Sim. Eu sei o quanto é ruim ficar preso. Eu passei por aquilo e comecei a entender isso. E foi quando eu decidi. Eu pensei, eu vou terminar de ler isso e vou enviar isso a um jornalista. Porque, lendo a conversa, eu entendi que se eu enviasse à Polícia Federal, eles não iam utilizar e eu ia ser preso. Claro. Se eu enviasse a algum político, ele ficaria com medo. E eu pensei em jornalista. Foi quando eu tentei contato com alguns jornalistas e eles não acreditaram em mim. Eu explicava que eu tinha crimes da Lava Jato, eles não respondiam, porque eles pensavam, como assim? Não vai ter crimes da Lava Jato. É um louco falando, deve ser alguém querendo algo, sei lá. E foi quando eu tentei, por cerca de 2 semanas, e eu chamei a mídia. Ela disse que eu chamei a Manuela, mas, na verdade, eu acessei o Telegram da Manuela e chamei o Jean Willis, porque eu sabia que ele estava exilado do país. Sim. Exilado em outro país. Então, eu pensei, como ele está exilado e não está aqui, ele possivelmente ele teria coragem de divulgar isso ou de enviar isso a alguém. Foi quando eu chamei ele pelo Telegram da Manuela, só que ele não respondeu e a Manuela acessou o Telegram e viu que eu estava lá. E foi quando eu falei com ela, expliquei o que eu tinha, e ela me passou o contato do Glenn e eu enviei o material a ele. Mas, como eu disse, eu tomei essa decisão, eu pensei em tudo, no todo, e criei essa coragem, e tive a coragem e colocando em risco tanto a minha liberdade quanto a minha vida, né? Então, foi uma decisão difícil, mas eu pensei, não, é isso que eu tenho que fazer, porque na minha cabeça, caso eu não faça isso, eu acabo sendo cúmplice do que está acontecendo aqui, levando em conta o que aconteceu comigo. É uma história fantástica. Olha, eu vou dizer para você, essa entrevista ela é histórica, a primeira vez que o Delgatti fala ao vivo, não tem edição. Vocês todos, tem muito superchat, eu vou ler aqui os superchats, vou fazer as perguntas. Estou só encaminhando para tentar a gente organizar a história para então entrar nas conversas todas, nas perguntas todas que vocês têm. Então, vocês podem continuar fazendo perguntas, porque nós vamos aqui fazer todas essas perguntas para o Walter Delgatti Neto, mas ficou muito claro qual foi a motivação dele. Veja bem, estudante de Direito, ele tinha sido alvo do que ele considera uma injustiça, se foi até absolvido depois ou não, nesse caso. Olha, eles foram em casa e aprenderam essa medicação, e eu tinha uma carteirinha de estudante que estava em uma gaveta, ela tinha um vencimento em 2012. Era uma coisa antiga, e eles aprenderam essa carteirinha, e depois o juiz me condenou por uso de documento falso, não, por falsificação de documento. Ou uma carteirinha sem foto, sem nada, uma carteirinha da USP, porque na época... Eles começaram investigando por tráfico, viram que era os remédios que você usava, na verdade... aí pegaram depois...
tinham que pegar alguma coisa, aí pegaram uma carteirinha de estudante que todo mundo usa, tem muito, que todo mundo, muita gente faz. Essa perseguição, e esse promotor em conluio com o delegado, eles queriam algo de mim. Foi quando eles fizeram essa busca em minha residência e encontraram apenas isso. Não sei o motivo pelo qual ele fez a apreensão do medicamento, que inclusive ele tive que comprar medicamentos novos. Só que são medicamentos baratos. Exemplo, o Alprazolam, ele custa R$13 uma caixinha com 30. Eles apreenderam 3 caixinhas com 30, só que eu havia começado já uma delas. Ao invés do promotor colocar lá que apreenderam as 3 caixinhas, que é o que vem na receita, ele colocou 86 comprimidos de Alprazolam. Ele fez isso e conseguiu a prisão preventiva. Eu me recordo que teve um HC que foi negado, no qual o juiz falou, ele fundamentou assim o HC: a droga vem destruindo lares e age como mola propulsora para a prática de outros delitos. Essa frase, ela ficou na minha cabeça, porque eu pensei, ele viu a capa que é tráfico, indeferiu e deu um Ctrl+V. Foi isso que ele fez. Então, eu acabei ficando revoltado com o sistema. Entendi. Agora, você não foi condenado por causa do tráfico, foi condenado por causa da carteirinha, é isso? Isso. Eu fui condenado a 2 anos no semiaberto. Por causa da carteirinha de estudante. Mas é que nesse caso, como eu tinha ficado já em preventiva esses 6 meses, eu acredito que o juiz tenha dado essa pena para ser algo equiparado ao quanto eu fiquei preso e evitar uma eventual indenização, algo do tipo, na minha opinião. Entendi. Para evitar injustiça. Olha só, é um caso... Exatamente. Você falou uma frase agora, você ficou revoltado com o sistema. O sistema não funciona. Já tem uma decisão anterior, não adianta você fazer prova que, se eles querem te pegar, vão te pegar de alguma maneira, é isso? Exatamente. E eu vi a perseguição que fizeram, eles conseguiram me prender, me colocar num presídio com traficantes, numa aula de traficantes, com um medicamento que o médico me prescreveu e que o farmacêutico me vendeu. Foi quando eu pensei, e se caso eu não fosse absolvido, eu poderia ficar 3, 4 anos preso. Absurdo, é mais uma história de injustiça. Então, por isso é que você começou a ver primeiro a agenda, né? O Telegram do promotor, aí do promotor você foi ver doutor Agendas, foi chegando no Kim Kataguiri, depois você viu uma palestra do Deltan Dallagnol, falou, agora eu quero entender o que esse cara falou. Imagino que a palestra dele deve ter sido muito aplaudido lá em Ribeirão Preto, né? Imagino. Sim, inclusive eu aplaudi, porque eu me identifiquei um pouco com o Deltan, porque eu percebi que ele é meio ansioso também, ele fala assim como eu, então eu acabei me identificando um pouco com ele. E eu imaginava que ele realmente combatia a corrupção, porque eu sempre fui e sempre vou ser a favor de operações que combatam a corrupção. Eu sou contra a corrupção. O que eu fiz, eu vi a corrupção na força-tarefa, ou seja, a corrupção tentando combater, entre aspas, a corrupção, porque, na verdade, era uma equipe política que queria destruir os adversários. Eles não tinham tanto interesse em penalizar os corruptores e os corruptos, porque eles fazendo isso, eles podem anular, inclusive, processos de quem confessou o crime, de quem devolveu o dinheiro que foi desviado. E esse ato deles de cometer esse crime, essa corrupção, acaba de certa forma, beneficiando a corrupção. Então, eu acabei enxergando que eles não tinham realmente a intenção de combater a corrupção. Tá certo. Bom, agora deixa eu ler aqui um superchat, vamos continuar nessa pergunta, mas vamos continuar no mesmo tema, vamos avançar. Tem muita pergunta para fazer, mas tem aqui, olha, o Luiz Alberto Benevides. O Luiz Alberto Benevides faz a seguinte comentário, né? Faz aqui. Walter, mesmo sem tempo de ler os dados, o que você achou do Intercept ter divulgado muito menos do que os 7 terabytes, é isso, né? Que você conseguiu heroicamente? Não é muito pouco para quem arrisca a vida inteira por isso? Essa é a pergunta que faz o Luiz Alberto Benevides, uma pergunta muito interessante, muito importante, porque nós estamos vendo agora que tem muito mais coisas que estão sendo divulgadas agora, que não foram divulgadas lá, e pelo que você está dizendo, tem muito mais coisa ainda para ser divulgado, né? Mas fique à vontade para
fazer os seus comentários sobre isso. Dá licença. Ao Luiz Alberto, boa tarde, Luiz Alberto, e parabéns pela pergunta. Nesse caso, eu enviei ao Intercept 57 gigas apenas. Diziam respeito à Operação Lava Jato, e após isso, o Glenn, ele se recusou a aceitar mais material. Ele falou, não, o que eu tenho aqui é muita coisa e eu vou ter um ano aqui de matérias, e ele não quis mais. Eu tinha acessado outros e ele não aceitou as conversas. Agora, ele vazou muito pouco, realmente. Até hoje, eu não entendo o porquê disso. Eu não falei com ele. Não sei se, após aquela denúncia em que o MPF ele insere o Glenn e depois o juiz recusa, e existe uma liminar do Gilmar Mendes que ela pode ser pautada, à época, com a pressão do órgão do MPF, não sei se o Glenn sentiu acuado também, ou ele pausou um pouco, mas eu não sei, porque eu não tive contato com ele, mas eu percebi que ele divulgou bem pouco, as conversas existem muitas, além daquelas, o contexto em que ele coloca, eu gostei, inclusive, eu agradeço por ter feito isso, mas eu percebi que, realmente, ele fez um vazamento a conta gotas e ele acabou não vazando tudo. Agora, o motivo, eu não sei, mas realmente foi como Luiz, né? O Luiz Benevides, exato. De certa forma, eu me arrisquei para tanto e ele acabou não divulgando exatamente o que tinha lá. Realmente, eu me senti um pouco decepcionado com isso, mas eu não tenho o acesso, não tenho o conhecimento do porquê que ele fez isso. Tá certo. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muito superchat, podem continuar mandando, porque nós vamos aqui ler os superchats. Olha, temos aqui, eu vou ler um pouco, porque aqui, viu, a gente dá muita oportunidade para as pessoas falarem aqui. Realmente a comunicação na internet é muito democrática, o programa aqui é muito horizontal, as pessoas participam, tá? Mas vamos continuar fazendo as perguntas, eu quero depois até saber se você se arrepende de fazer o que fez. Não vai falar agora, mas daqui a pouco você fala se você se arrepende, se você faria porque você está pagando um preço alto. Sim, estou pagando. Aí, uma acusação que você pode te dar 300 anos de cadeia. Até mais, porque se for posta a pena máxima, ela chega a 1000 anos de prisão. Exatamente, olha isso que absurdo. Então, prisão perpétua praticamente, é claro que não tem mais de 30 anos na lei brasileira, mas é pesado, quer dizer, você fica 30 anos, mas é muito pesado por um crime que tem uma pena prevista pela legislação de 1 ano. Bom, mas temos aqui 1 ano, no máximo, 1 ano. E você já ficou mais de 1 ano preso, né? Sim, eu fiquei 1 ano e 3 meses. E eu entendo que o meu ato, ele seja típico. Não existe nada tipificado em lei que esse ato que eu fiz seja crime, porque o artigo no qual eles me colocam, ele diz que é invasão de dispositivo, e ele explica que é celulares, computadores, não um cloud do Telegram que é hospedado em outro país. Claro, não é o computador, é a nuvem. É isso que está acontecendo. Não tem previsão legal para isso. Muito interessante essa discussão jurídica que vai ser travada, porque está na nuvem. Quer dizer, não é no celular. Na minha opinião, como estudante de direito, eles teriam que reclamar no Código de Defesa do Consumidor, porque eles confiaram esses dados a um servidor que os guardou e eu tive acesso a esse servidor. Uma magia muito interessante, vai ser uma discussão jurídica importantíssima, nós vamos continuar nela, mas deixa eu falar. Existe uma tese em que eu agi em legítima defesa do Estado Democrático de Direito, que é uma tese do meu advogado. Claro. Eu vendo esses crimes que vão contra as garantias e direitos fundamentais de outrem, no caso, a liberdade de locomoção de presos ou até do ex-presidente, eu agi em legítima defesa, pois eu divulgando isso, eu evitei que continuasse, que cessasse esse crime que estava sendo cometido. Claro, é uma ditadura de toga e você expôs a ditadura de toga. Essa que foi a questão, que é o fato, o Ministério Público é do sistema de justiça, não é poder judiciário, mas quando tem um conluio com o juiz, o que nós vimos é uma ditadura de toga e você expôs isso. Ninguém expôs melhor do que você através dessas mensagens. Era esse conluio e eles conseguiram o apoio da mídia. E como eu disse anteriormente, o apoio da opinião pública, da opinião publicada, né?
tiveram esse apoio, então isso acabou tornando algo que todos acreditavam ferrenhamente, defendiam, e a Lava Jato, e o Brasil ele vai ser salvo pela Lava Jato. Então, não existia... as pessoas, elas tinham medo de se contrapor aos atos da Lava Jato. Exemplo, eles faziam uma condução coercitiva. A mídia chegava antes na residência de um preso, ou seja, eles comunicavam a mídia e ela chegava antes que a própria PF, que foi o caso do ex-presidente Temer. A prisão dele, ela foi mais um show de pirotecnia do que uma prisão. Existe esse cenário que eles construíram e por azar deles, né, aconteceu de o Deltan ele manter essas conversas, que foi o que acabou destruindo eles. Tá certo. Vamos continuar nesse assunto. Deixa eu ler aqui, olha, o Ted Boy Romarino, ele diz aqui, olha, Delgatti livre já, essa é o comentário dele. Nós temos aqui também a Cíntia Mariel, tá? Dizendo aqui, você vai vencer, Delgatti, força. O José Roberto das Neves, ele aqui coloca aqui uma perinha, né, em homenagem a você, que é um símbolo aqui que é feito pelo YouTube, né? É uma homenagem que ele está fazendo a você. O Aurélio Teles, dizendo o Delgatti inocente, Delgatti livre, Delgatti free, Delgatti meu herói, we love Delgatti, Walter Delgatti livre, estamos com Walter Delgatti, somos todos Walter Delgatti, liberdade para Delgatti, free Walter Delgatti, diz aqui o Aurélio Teles. A Dilma Xavier, ela também participa aqui através do Superchat, diz aqui, olha, Joaquim lança um desafio ao 247, que 40% do arrecadado com Superchat nesta live vai para o Delgatti. Topa? Deixa eu dizer uma coisa para você, o Delgatti tem uma vaquinha dele, e isso aí é dele e que nós estamos divulgando. Então, temos aqui, olha, até eu vou pedir depois para colocarmos na tela, se alguém puder colocar na tela, o endereço da vaquinha, tá? Tem o link da vaquinha virtual, que é uma vaquinha dele, e tem também o Pix dele, que também nós estamos colocando na descrição do vídeo, está no chat. Mas você lembra qual é a chave do seu Pix, não? Não, eu não me recordo, porque ela foi criada hoje. Ela foi criada hoje, porque ontem, quando conversou com o advogado, muita gente fez essa sugestão. Então, com o Ariovaldo Moreira. Então, nós vamos colocar depois. Então, olha, já tem aqui, olha, a TV 247 colocando aqui a informação, vaquinha do Delgatti, tem aqui o endereço. Então, você pode acessar e ajudar diretamente o Delgatti. Você ajudando diretamente a ele e também através do Pix, que tem também o endereço na descrição do vídeo. Então, está aqui... foi aqui, olha, Dilma Xavier, creio que já está respondida a sua questão aqui. Trajano Candelária, ele diz aqui, já vi que há um Pix para ajudar o nosso amigo. A ideia de colocar uma conta da senhora avó dele seria uma exposição perigosa? Ah, bom. Aí é uma outra questão, se você puder falar rapidamente, porque nós vamos longe dessa entrevista, mas se você puder falar rapidamente, ou sim, contar como é que você está vivendo hoje. Porque a sua avó, ontem, o Ariovaldo Moreira, ele contou aqui para nós que você está passando por dificuldade. Você é uma pessoa elegante, tá? Porque estudante de direito, tem conhecimento de lei, como você já mostrou, então você colocou um terno, e eu considero até uma homenagem até à própria comunidade, o respeito que você teve para esta entrevista. Sim. Mas você está passando por grande dificuldade, o Ariovaldo Moreira contou isso ontem para nós, e aí ele disse que você, inclusive, vive com a sua avó, que tem mais de 80 anos, e ela é pensionista, né, aposentada, recebe uma pensão do INSS, e que é o único recurso que você tem hoje. Você poderia falar um pouco como é que está a tua vida, as dificuldades da tua vida, não? E, claro, eu imagino que colocar a conta da sua avó, eu acho que não é o caso. Tem o Pix e tem a vaquinha, que eu acho que são meios mais eficientes e mais seguros. Eu acho que a palavra é essa, mais seguros. Mas se pudesse falar como está a tua vida? Olha, atualmente eu tenho apenas a minha avó, o meu irmão e os advogados, porque o doutor Ari eu trato como se fosse um pai. Ele me ajudou bastante, ele confiou em mim lá atrás, porque ele foi até Brasília, ele me defendeu, ele fez tudo isso sem cobrar nada por isso, ele
ele foi como um amigo. Ele correu lá, ele custeou, inclusive, roupas no presídio. O presídio, ele tinha uma cantina que vendia refrigerantes e salgados, essas coisas. Ele sempre foi até o presídio e depositava esse montante para o consumo na cantina. Ele mandava um outro advogado, que era de Brasília, ir me visitar sempre, explicar como estava o processo, as notícias. Então, o Ari, ele me ajudou desde o começo e continua ajudando. E minha residência, eu moro com minha avó, que é aposentada. Eu tenho uma tornozeleira hoje e eu não tenho acesso à internet, à rede mundial de computadores. Eu vivia antes de revenda de trabalhos, eu auxiliava em trabalhos de faculdade. Então, eu conseguia custear a faculdade, aluguel, tudo, com esse valor que eu conseguia na internet. Hoje, eu não tenho acesso à internet. Eu até pensei em ser motorista de Uber. Tanto que eu conversei com o doutor Ari e falei, doutor Ari, me consiga um carro emprestado de locador ou algo do tipo e eu vou dirigir Uber. Foi quando ele me lembrou, não, você não pode usar a internet. E o Uber é a base da internet. Uhum. E eu também não consigo ir numa entrevista de emprego com uma tornozeleira. De certa forma, quem não reconhece acaba excluindo ou ficando com receio, um pouco de medo. Então, eu estou privado de estudar porque devido à pandemia, as faculdades estão em EAD. Online. Uhum. Mesmo se caso eu consiga acesso a uma pública, eu não posso estudar, eu não posso trabalhar, porque eu não tenho acesso à internet e eu dependo tão somente de minha avó, que recebe um salário do INSS, e o doutor Ari, que está me ajudando com roupas, porque eu saí de lá sem nada, sem roupas, sem nada. Apenas com a casa de minha avó, que é uma senhora de 85 anos. Olha só, olha pessoal, aí você citou todo o relato do próprio Delgatti, e aí isso também faz cair por terra qualquer insinuação de que ele recebeu dinheiro para poder fazer o acesso. Você já ouviu isso, né? De que pagaram você para ter esse acesso, é o que dizem. E olha a dificuldade, é o que dizem não, fake news dá conta disso. E é o que, de certa forma, o Moro a todo momento tentou, de alguma maneira, caracterizar. Agora, ficou muito claro que você, ao entregar as mensagens para o Glenn, não quis nada em troca, e veja a vida que você está levando hoje, não é compatível com quem tenha recebido algum tipo de vantagem. Na época, aquele sentimento meu de ter conseguido isso e ter desnudado o que aconteceu comigo, e também eu sabia o que estava acontecendo com o país, eu me senti na obrigação de, assim que começar a conversa, deixar bem claro, eu não quero nada por isso, porque a sensação que eu tive de conseguir aquilo, aquela sensação de vitória, de algo que eu pretendia há tempos e provar o que aconteceu comigo, para mim não tinha preço. Então eu falei, não, eu deixei bem claro, eu não quero nada por isso. Eu insisti ainda, eu falei umas 10 vezes, eu estou mandando e não quero nada por isso. E tanto que eu fiz isso com anonimato, eu não falei meu nome, eu não queria nem exposição, eu queria apenas enviar aquilo. A minha meta era que nunca soubessem quem fez isso e que fosse divulgado. É que a PF depois fez uma investigação e conseguiu chegar até a mim. Tanto que eu sou o único que não tinha montante na conta bancária, que não tem a lavagem de dinheiro, os demais sim, e em casa não encontraram nada, nem R$1. Mas mesmo assim você foi acusado de lavagem de dinheiro ou não? Porque você foi acusado de associação criminosa. Mesmo não tendo nada, foi acusado de lavagem de dinheiro. Que dinheiro? Não, porque eles apreenderam lá em São Paulo, na capital, com o Gustavo, um montante de R$99 mil, que era o dinheiro dele, não sei da onde ou por quê, tanto que eu não tinha contato com o Gustavo há anos, e eles prenderam ele junto e eles estão respondendo por essa lavagem de dinheiro, pelo dinheiro que foi encontrado na casa dele a 300 quilômetros de casa. E outra coisa, a organização criminosa, ela só se dá se tiver um crime que tenha a pena acima de 4 anos. Se não tivesse lavagem de dinheiro, não teria organização criminosa. Entendi. Tanto, o delegado, ele não indiciou por lavagem de dinheiro. O Ministério Público que acrescentou a lavagem de dinheiro. Entendi. Para poder fechar na história da associação criminosa. Da organização, que sem organização não teria preventiva.
na cabeça dele, sem preventiva, não tem um eventual acordo de colaboração premiado. Uhum. Tá ótimo. Deixa eu colocar aqui, olha, temos aqui, ó, olha, outro comentário. Fátima Garcia de Aragão. Gratidão, Walter. Você não está sozinho. Você é nosso herói. Tá? Olha, é muita mensagem nesse sentido. Vou te falar esse comentário dela, ele me deixa feliz, porque por um bom tempo eu me senti sozinho, ainda mais preso, e no presídio eu tinha acesso apenas à TV Globo, então eles não passavam reportagem sobre isso, eu acabei me sentindo sozinho. Eu pensei, o que eu fiz não resolveu de nada, eu vou ficar preso pelo resto de minha vida, e pronto, acabou, e o mal venceu, o MPF, a força-tarefa venceu. Eu pensava isso, me sentia muito sozinho. Mas, em contrapartida, eu sabia o que eu tinha feito, que foi o que fez eu ter forças e continuar lá, e não me render a uma colaboração premiada falsa, e enfrentei que é o que eles queriam, que eu vou perguntar muito sobre isso. Eu quero fazer uma rodada de perguntas das pessoas, mas eu quero falar sobre isso, que é o uso criminoso do instrumento de delação. E uma observação, o Pix e a vaquinha estão em nome de Mariane, que é a minha advogada, porque como eu tenho essa denúncia por lavagem de dinheiro, eu não posso ter conta em banco. Tá. E a Mariane é advogada junto com o Ari, porque o Ari é advogado seu, Roda, é isso? A Mariane e o Ari estão fazendo a vaquinha. Tá ótimo. Então, da confiança dele, entendeu? Da confiança dele, o doutor Evaldo tem ajudado materialmente. Eu conversei com o doutor Evaldo sobre isso. Sim. Ele comprou a tua história, ele realmente ele sabe o que que no começo ele confiou em mim, ele depositou confiança em mim, me defendeu, ele me defendeu como se fosse um filho. Inclusive na audiência, teve um caso lá que um policial, o do presídio, ele me levou até o fórum. E no caso, eu tenho uma ordem que somente a PF poderia fazer isso. E esse policial, ele tá acostumado a algemar, a agredir. Então, ele me algemou, sem contar que eu tenho um HC no qual eu não posso ser algemado. Mesmo assim, ele algemou. E puxou meu braço. Quando eu vi o Ari, eu vi ele e falei, Ari, olha o que você está fazendo comigo. E ele comprou a briga. Eles quase brigaram de verdade no fórum. O Ari começou a xingar, a discutir e partiu para cima. E o policial armado. Ou seja, nisso eu vi que realmente o doutor Ari estava comigo, ele comprou a causa, ele depositou a confiança em mim e comprou isso. O comprou que eu digo abraçou a causa. Tá certo. E num momento desse é muito importante, né? Você completamente sozinho, pressionando você por delação, jogado numa prisão. Eu estava sozinho, não sei o motivo, mas eu estava em Brasília, eu sou de São Paulo, eles me levaram até Brasília, onde eu não conhecia ninguém, eu não me adaptava com o tempo, era um tempo seco, eu não conhecia ninguém, não tinha acesso a nada, então eu fiquei realmente sozinho e a 1.000 quilômetros de casa. Tá certo. Vamos continuar aqui com mais mensagens aqui de apoio a você. Temos aqui o Elielson, Elielson Felipe. Delgatti, você é o nosso Assange. Você conhece a história do Julian Assange, né? Conhece, você conhece a internet, você conhece. Julian Assange, parabéns pela sua coragem. Além de ser um cara muito inteligente, você está contribuindo para o Brasil. Mariângela Gianella diz o seguinte, Delgatti, você é o nosso Snowden, e entrará para a história como aquele que desmantelou a farsa da Lava Jato. Edilberto Teixeira Pires, ele dá uma contribuição aqui, uma contribuição justamente em homenagem aqui a esta entrevista, à sua pessoa. Eliana Rocha, daqui, olha, Liberdade para Delgatti, o Laerte Castro, diz aqui o Laerte Castro, a mensagem dele, Walter, a justiça tem uma dívida com você. Eu diria que sim, porque o sistema de justiça vai ser aperfeiçoado, nesse sentido sim, mas toda a sociedade, viu? Porque, como jornalista eu falo agora, Delgatti, todo sonho, tudo que a gente faz, a gente sabe muitas vezes que há muita mentira, sabe que é uma farsa. O 247 fez muita matéria, eu fiz muita matéria sobre isso, sempre mostramos que a Lava Jato era inimiga do Brasil. Mas não tínhamos a materialidade.
Sim. Aquilo que você trouxe com as mensagens. Destruiu empregos. Não tem preço. Entendeu? Pode falar. Tem da faculdade de Santa Catarina que devido a diligências, ele acabou se suicidando, desculpa, devido a isso. Então, ela fez, realmente, ela mudou, mas ela mudou para o lado ruim. E eu entendo que, a partir de agora, o importante também é o judiciário, em especial o STF com o Congresso, tentar evitar que isso aconteça novamente, criando leis ou até refundando o judiciário. Correto. Temos aqui. O mais importante agora é evitar que isso aconteça novamente. Tá certo. Temos aqui, olha, mais uma pergunta do Liano, uma pergunta não, mas também apoio a você, Liano Adorno, tem aqui Urbano Henrique, Maia, dizendo que Delgatti é um herói nacional, a meu ver, dizendo aqui, Rita Vieira, liberdade para Walter, Nessime Lauro Pérez, dizendo boa tarde, Joaquim, e em especial a Walter Delgatti, o Brasil está em dívida com você, que demonstrou ser um verdadeiro patriota, todo o meu apoio, ela diz aqui a você, o Walter Delgatti. Maria Leone, Walter, você ajudou muito o Brasil, ficará na história, com certeza somos muito gratos a você, diz aqui a Maria Leone. A Elizabeth Oliveira, ela faz uma contribuição aqui também em homenagem à sua presença aqui, a sua coragem de ter feito o acessado informações que são de interesse público, estão sendo divulgadas, e também tem coragem de estar aqui falando tudo, respondendo todas as perguntas sobre tudo aquilo que você fez, né? Temos aqui, olha, essa do Luiz Alberto Benevides, nós já falamos, né, do Alberto Benevides. Temos aqui, olha, Marisa Reichmer, perdoe se eu estou pronunciando errado aqui, mas é Reichmer. Ela diz aqui, olha, obrigada, Walter Delgatti, por revelar a podridão que foi essa Orcrim Lava Jato, Organização Lesa Pátria. Temos Roberto França, você merece uma estátua de bronze no Panteão dos Heróis da Pátria. É isso. Maria Alice Fernandes Garotti, corajoso Walter. Carlos Miranda, você é um marco de uma nova era no Brasil, por isso não tenha medo, divulgue tudo e acabe com a nefasta República de Curitiba. A Inês Oludé, ela diz aqui, respeito, abraço, Dreis de Bruxelas, ela está fazendo aqui. A Ana Cláudia, que está falando aqui, ela que está falando de Bruxelas. A Ana Cláudia Lopes, diz aqui, ó, vamos contribuir com a vaquinha, galera. Tem aqui o endereço, vocês podem contribuir. Temos aqui mais mensagens. Estamos aqui, olha, deixa eu colocar aqui mais mensagens. Todas as pessoas vão todas nesta linha, viu? Marcelo Brasil, a verdade sempre vem à tona. Roberto França, por que o Cardoso acabou com a Lava Jato por intermédio da ABIN? Quem negociou a condução coercitiva de Lula? Você tem essa informação a partir das mensagens? Não, essa informação eu não tenho. Infelizmente não tenho, se tivesse. Tá. Como são muitas mensagens, como disse, não leu todas, mas está aqui, aqui o comentário aqui do Roberto França. Márcia Simon, de fato, viu, Roberto, eu posso dizer, como jornalista que apurei, que, na verdade, Eduardo Cardoso, de fato, ele estava lá no dia em que o Lula se apresentou à Polícia Federal e ele fez contatos, de fato, com o ministro da época de Segurança Pública, né, que era o Raul Jungmann, e ele conversou com o Raul Jungmann, estabeleceu quais eram algumas condições, né, para que isso ocorresse, a injusta prisão do Lula ocorresse sem traumas maiores. De fato, ele fez esse em nome do próprio Lula, só para te dar essa informação, tá bom, Roberto França? Márcia Simon, o Walter, em vez da prisão, devia receber uma medalha por denunciar a quadrilha da Lava Jato. A Malu, Papo de Cozinha, ela diz aqui, ó, Walter, vou contribuir com sua vaquinha de forma substancial com o maior prazer. Afinal, você lavou a honra de Lula. Deus te abençoe. Malu Papo de Cozinha é uma empresária e ela empreendeu na época que o Brasil estava crescendo muito e ela está aqui dizendo que vai te apoiar fortemente. Aqui a Malu Papo de Cozinha. Eu sou muito. E como eu disse, eu fico tentando imaginar até onde eles chegariam. É inimaginável
até onde eles chegariam. Caso não tivesse ouvido isso e eles tivessem acesso àquele fundo bilionário que eles iriam investir em mais controle social, em controle da mídia. Então, eles iriam longe demais, eu acredito. Tá certo? Olha, tem mais o Maurílio Lessa dizendo: você é o verdadeiro herói de toda essa história. Glenn leva o Oscar de coadjuvante. Diz aqui o Glenn Greenwald, que prestou um serviço, começou essa discussão importantíssima e fez um trabalho jornalístico que merece também as nossas homenagens. A coragem do Glenn foi grande à época, porque sem dúvida. Tanto a minha coragem quanto a dele, porque naquela época todos apoiavam a Lava Jato. O todos que eu digo é a grande maioria, ou seja, tanto mídia quanto a opinião pública, eles apoiavam a Lava Jato. E contra a Lava Jato naquele momento era muito difícil. Tanto que até ministros do STF estavam acuados. Assim, vamos falar sobre isso, porque isso deve estar nas mensagens também, né? Luísa Copeters diz aqui, olha, Delgatti, você merece um busto no Panteão da Pátria, e tem muitas outras mensagens, mas eu quero seguir aqui na nossa entrevista e vamos aqui ler mais mensagens. Daqui a pouco nós já lemos mais mensagens. Olha, bom, vamos continuar. Você está com tempo, né? Tá ótimo. Você não tem problema de você se estender um pouco por conta da restrição de voltar para casa, porque eu sei que o doutor Evaldo aqui está levando você, foi buscar você em casa, vem para cá, porque você tem a tornozeleira e não pode se deslocar livremente, né? Essa aqui é a verdade. Você está preso, entendeu? Porque você tem a tornozeleira. Tá certo. Bom, vamos lá, Delgatti, deixa eu continuar aqui. Tem muita pergunta que eu gostaria de fazer, mas vamos continuar. Você já contou que o Dallagnol, ele ficou lá desde 2014, não apagou nada, é ali que você extraiu a maior parte das mensagens, mas não foi só dali, né? Por exemplo, tem uma mensagem que mostra o Moro, que está ligando, acessando, depois do depoimento do Lula, e perguntando como vai e dizendo para o Ministério Público emitir uma nota, e até fala, a defesa já fez o showzinho dela. Sim. E ali é dele para o Carlos Fernando. Como é que você teve acesso a essa mensagem, se essa mensagem ela não está no Telegram do Dallagnol? Na verdade, eles encaminhavam a mensagem. Exemplo, se Fernando conversasse com o Moro, ele encaminhava ao Deltan e apagava. O Deltan não. O Moro, ele tinha apagado a conta dele do Telegram. Ou seja, eu não tive acesso ao Telegram do Moro, eu tive do Deltan. Tanto que as conversas que eu tenho são as conversas entre o Deltan e o Moro. Entre o Moro e demais procuradores ou amigos, eu não tive acesso. E uma outra coisa, eu lendo as mensagens na íntegra, tem aquela parte que é de interesse particular, que não serão divulgadas, por óbvio, e eu percebo ali que aquela ânsia do Deltan, ele obrigava os procuradores a lerem livros. Exemplo, ele pegava um livro, determinado livro, e obrigava entre aspas, né? Ele fazia com que eles lessem, e depois ele montava uma tática em cima disso para ser usado contra os investigados. Então, ele estudava para isso, ele fazia as viagens dele, ele buscava informações para serem utilizadas nesse método Lava Jato, nesse código processual da Lava Jato do Moro, né? Então, e ele sempre... caso algum procurador falasse, mas isso não pode, eles falam, não, nós temos o apoio da opinião pública, basta vazar uma delação aqui. Eu lembro que, assim que eu tive acesso, teve eu não recordo o nome agora, que foi até um observatório e falou mal da Lava Jato. O Deltan pegou e fez uma reunião ali entre eles e encontraram uma delação que tinha o nome dele e vazaram essa delação. Ou seja, eles não queriam inimigos. Quem falasse mal da Lava Jato, eles atacavam. O mesmo eles fizeram com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes sempre atacou a Lava Jato, então era o maior inimigo deles. Então, eles faziam de tudo para conseguir chegar ao Gilmar Mendes. Eles tentaram, inclusive, o impeachment do Gilmar Mendes. Então, a ideia deles era o quê? Era Gilmar Mendes, Toffoli, eles não gostavam, e eles também falavam muito sobre ir para o Senado, eles colocarem procuradores no Senado para conseguir aprovar eventuais leis ou até impeachments.
Eu lembro que no começo, no começo de 2018, o Deltan tinha interesse em ir para a PGR, mas depois que ele viu o que aconteceu com o Moro, que virou ministro e ficou mal falado, ele acabou desistindo da PGR, mas a intenção dele também era a PGR. Olha, novidade. Ele também estava articulando para ser, porque isso chegou a sair na imprensa. E até o Moro queria, um pouco, que tinha essa intenção de levá-lo para a PGR, para ser o PGR. Ele, de fato, tem mensagem, então, dele se articulando num primeiro momento para ser o Procurador-Geral da República, é isso? E depois ele desiste, porque como um procurador da Força Tarefa, ele tinha contato, à época, com o Corregedor-Geral, que era aquele Orlando Rochado. Isso. Por exemplo, ele respondia a um processo administrativo interno do NMP. O Corregedor-Geral enviava ele o que ele tinha que colocar na defesa, ou seja, ele tinha o controle do MPF inteiro, ele estava acima de um PGR. Ele fazia o que ele queria, ele conversava com os conselheiros, com o conselheiro Robalinho, eu lembro, tinha muita conversa, com esse Orlando, que era o Corregedor-Geral. Ou seja, ele tinha a proteção dele. Então ele sabia que o que ele fizesse era resolvível, porque eu lembro aquele outdoor que o Diogo Castor Matos, ele financiou esse outdoor e ele foi expulso da Força Tarefa. Eles fizeram uma reunião e expulsaram ele. Nesse dia, a conversa deles, eles pensavam, olha, nós tiramos as credenciais do Diogo, porque ele tinha feito um artigo atacando o STF e fez esse outdoor. Eles chegaram à conclusão que seria melhor falar que foi um afastamento por doença. Foi quando o Deltan conseguiu um atestado médico, ele conseguiu com um médico atestando uma doença, não me recordo qual, e enviou isso ao corregedor. O corregedor respondeu assim, Deltan, essa doença, ela o torna inimputável. Ou seja, todo acordo de delação que ele fez pode ser nulo. E assim, ele pode enviar esse laudo médico. Ou seja, o corregedor, ele estava em total conluio com ele. Então, o Deltan se sentia o todo-poderoso, porque ele pode ser investigado pelo Conselho do Ministério Público, que está com ele. Então, ele pode fazer praticamente o que ele quiser. Tanto que, à época, ele respondia processo, era absolvido em todos. Claro. E o que você está falando é extremamente importante, porque você sabe que o Diogo Castor de Matos, ele, inclusive, é irmão de um advogado que faz delação, Rodrigo Castor de Matos. Tá? E o que é que acontece? Fizeram toda uma operação para abafar o caso, não é isso? E foi graças à sua mensagem que esse caso não foi abafado. Não sei se você sabe, mas tem um grupo de advogados de Curitiba, a Tânia Mandarino faz parte desse grupo, que é do Coletivo de Advogados pela Democracia, e eles conseguiram reabrir o caso no Conselho Nacional do Ministério Público por conta das suas mensagens. Então, veja bem o serviço que isso foi prestado, porque eles montaram toda uma farsa, porque ali ele cometeu um crime, Diogo Castor de Matos, inclusive um crime de falsidade ideológica, porque ele assinou por no nome de outro, entendeu? E tem um outro crime que é por ter feito bem-vindo à República de Curitiba. Tem uma lei que proíbe isso. Foi um dos motivos também pelo qual eles... Só que o Diogo Castor, pelo que eu vi as conversas, ele estava se sentindo um pouco revoltado com a Lava Jato. Eu via, exemplo, eles tomavam uma atitude, ele ia contra. Inclusive, o Deltan o chamava de professor. Ele falava assim, ó, o professor está se opondo a tal ato, o professor está indo contra. Então, tinha já um cenário para expulsar o Diogo Castor, até que aconteceu o outdoor e eles acabaram expulsando o Diogo Castor. Tá certo. Então, deixa eu perguntar agora para você, como é que foi a tua prisão? Você acha, a sua prisão ocorreu depois que o Moro esteve lá na CIA, foi pedir informação sobre como investigar hacker, etc., e depois ocorreu a sua prisão quando você voltou. Você acha que houve colaboração da CIA para a sua prisão? Eu não sei, porque eles conseguiram acesso ao IP em que eu fiz a ligação, que para mim era uma coisa impossível, mas eles tiveram acesso. O delegado, eu perguntei ao delegado como eles tiveram acesso, eles não informaram. E no inquérito, eles eles explicam o método, mas não explicam como conseguiram acesso a esse IP. E por esse IP, eles fizeram uma busca silenciosa em Patos de Minas, que ficava hospedado no servidor, e a partir daí ele chegou até mim.
Mas isso não chegaria de qualquer forma, não? Porque você sabe que dá para rastrear até o IP, não é isso? Sim, mas a minha intenção era não ser descoberto. Porém, eu usava uma VPN na época, eu acessava as contas de Telegram com uma VPN que eu pesquisei muito, muito, e ela era inviolável, assim, até o FBI tinha uma briga judicial com a empresa e eles não quebravam o IP. Então, ou foi pela VPN, que até hoje é segura, ou foi por esse IP dessa casa de Patos de Minas, mas como fizeram essa busca em Patos de Minas, eu tenho a convicção de que conseguiram um IP lá em Patos de Minas, porque a partir do momento que eles conseguissem o servidor que eu efetuei a ligação, sem dúvidas eles conseguiriam o IP, porque eu usei o VoIP, que é voz sobre IP. Então é necessário eu utilizar meu IP para conseguir fazer a ligação. Então você seria pego, você sabia que seria pego de alguma maneira. Não, eu tinha a convicção de que não seria pego, mas acabei sendo pego. Entendi, mas e você acha que pode ter havido algum, vamos dizer assim, algum instrumento sofisticado para poder chegar até você, e nesse sentido coerente a colaboração, ou essa versão da colaboração da CIA, que o Moro teve lá, efetivamente? Ele foi lá. Inclusive, ele anunciou que estava em férias e depois as férias eram de 4 dias. E passados 6 dias ele não tinha voltado. Eu fiquei com medo. Eu comecei a pensar, e eu vou acabar sendo preso. E teve um jornal, inclusive, hoje ele é colunista do jornal, que publicou: a PF está na mira dos hackers. E eu pensei que fosse apenas um blefe, mas realmente eles estavam e foram até a minha residência. E os demais que não tinham nada a ver com isso. Essa publicação é a Robson Crusoe, é isso? Não? Que é Não, é o antagonista. o antagonista, que é do mesmo grupo, que é porta-voz da Lava Jato. Inclusive nas conversas, eles... Todo o assunto sobre política, eles encaminhavam um link do antagonista, ou seja, sempre foi a referência. E não só com eles como com outros juristas e procuradores que eu acessei no Brasil todo. Todos eles utilizavam essa fonte, o antagonista. Parece que a Globo também, né? Eles têm até um jornalista, o Vladimir Neto, que chega a ajudar na elaboração de notas, dá orientação para ele, faz uma espécie de consultoria, né? Na verdade, a Globo foi quem mais ajudou, porque a audiência do Jornal Nacional, eles faziam aquele... Inclusive, eles criaram, eu me recordo que como se fosse um cano, assim, que vazava dinheiro, lembra disso? Então, esse impacto de imagem, de notícia. Então, exemplo, o cidadão, todos os dias ele assiste ao jornal e no jornal está falando que a Lava Jato do Lula e outros e Lava Jato. Então, foi essa uma das formas de manipulação que eles fizeram. Porque tem pessoas que têm como veículo de informação somente a TV. Outras têm somente a internet. Alguns têm ambos, outros somente o rádio. Então, eles acabaram tomando conta da internet, da TV. Eles fizeram... Fazia a cabeça de todo mundo, né? E fazia a cabeça de todo mundo, e você fez, inclusive, a sua. Você mesmo falou que apoiava a Lava Jato. Quando você acessou, foi uma decepção completa. Peraí, o que eles estão fazendo com o Lula, fizeram comigo aqui. Então, e foi quando eu lembrei os amigos, a ex-namorada falando que eles não mentiam, que confiavam no MPF, e vi também a população falando que a Lava Jato não mentia, confiava na Lava Jato, que aquele vazamento do telefonema da Dilma, lembra? Que por mais que tenha sido legal, o objetivo e o fim justifica o meio, juntou tudo isso e foi quando eu comecei a entender os diálogos. Negócio, já tem uma pergunta aqui do Laís Malaco. Essa pergunta é importante, viu? Delgatti, e o relacionamento entre o Dallagnol e o ministro Barroso? O Barroso instruía o Dallagnol? Ele orientava o Dallagnol? Olha, é aquela coisa, eu quero evitar ao máximo me comprometer com o que eu digo aqui. Lembrando que está ao vivo, não tem cortes, mas realmente existia uma conversa entre eles bem restrita, uma conversa que não seria ideal para o cargo deles, e o assunto era sobre o cargo também, então seria algo imoral, algo antiético, mas existia, assim, um relacionamento bem estreito.
Mas orientava? Isso que eu queria saber, se tinha essa informação. Sim, sim. Orientava, inclusive, ele orientava, era como se fosse um conselheiro, como se fosse onde ele contava o que estava acontecendo, ele pedia opiniões. O ministro do STF dava também orientações, porque isso ainda não está divulgado de maneira muito clara, isso não está divulgado, Sim. Mas dava orientações para um procurador em casos que poderiam parar no STF, como muitos... O Barroso, ele compõe a primeira turma, né? Então, ele não julgava os casos da Lava Jato, mas ele perguntava o que fazer, qual a opinião dele, o que pegar de jurisprudência, como convencer o juiz do STJ. Inclusive, na época, eles pesquisavam muito a vida do relator dos casos no STJ, que não recordo o nome agora, acho que era o Félix Fischer, não lembro. Félix Fischer foi um, e antes tinha um outro que foi afastado, mas é o Félix Fischer. Eles faziam uma análise de todas as decisões, do perfil, e montavam já alguma peça ou algo, encurralando eles, e enviavam para a PGR, ou, na época, a Raquel Dodge, em quem acusava em instâncias superiores, ou a subprocuradora, eles montavam a peça, eles enviavam, eles tinham contato com aquela Luísa Fiszheiser, que era a subprocuradora, ela conseguia o que estava acontecendo lá e vazava para eles. Os processos disciplinares dele, ela enviava antes para ele, antes de chegar por meio oficial. Então, eles analisavam e colocavam contra a parede, tanto no TRF4, no STJ e no STF, mas o TRF4 eles tinham conquistado já. O difícil estava sendo o STF, mas o STJ também. Tanto que o relator da Lava Jato do STF, que é o Fachin, ajudou bastante. Então, eles têm aquele vazamento do o Fachin é nosso, que eles tinham medo de quem ia ser o relator. E com essa notícia, eles ficaram aliviados, porque eles sabiam que teria o controle também dele. Delgatti, e como é que foi a tua prisão? O que aconteceu lá? E conta a pressão que você sofreu para fazer a delação. Olha, a prisão, eles foram até em casa, de manhã, dia 23 de julho de 2019, e efetuaram a prisão e uma busca na residência, mas eles foram educados, não algemaram, conversaram normal. Os agentes que foram em casa, eu não tenho o que reclamar. Me colocaram no avião e quando eu cheguei no avião, eu vi que estavam o Gustavo, a Suelen e o Danilo, que foram presos. Foi quando eu comecei a não entender, mas depois eu descobri que era porque a internet que eu utilizava era em nome do Danilo e o sistema de ligação que eu efetuava, o Gustavo, ele tinha minha senha e ficou logado no computador dele, então tinha o IP dele. E eles, eu acho que juntaram 4 pessoas para conseguir a organização criminosa, né? Foi quando eu fui até Brasília, cheguei em Brasília, eu desci o avião, assim que eu cheguei na superintendência, eu vi aquela quantidade de mídia, eu não esperava tanto, né? Porque é um choque. Assim que eu vi, eu fiquei um pouco assustado, eu não consegui entender o que estava acontecendo. Eu prestei uma oitiva no primeiro dia e sem um advogado, ou seja, como defensor, eu expliquei, fui eu, confessei, eu fiz, expliquei como eu fiz, eu contei tudo, porque eu sabia que se caso acontecesse de eu ir preso algum dia, sem dúvidas eu ia confessar o que eu fiz. E ninguém me ajudou, nada, e eles acabaram prendendo a Suelen, o Gustavo e o Danilo. E nesses 10 dias, o delegado falava, olha, precisa contar a motivação, se alguém pagou, porque o seu amigo está preso, a sua amiga está presa, você tem que soltá-los. Aquela pressão para que eu resolvesse isso e livrasse eles. Foi quando, passados 10 dias, eu tive a audiência de custódia e não teve a preventiva. De repente, o delegado, 7 da noite, ou seja, o juiz que era o da vara não estava mais lá, ele enviou um pedido de preventiva ao substituto, alegando que foram encontrados dos 40 chips com o Danilo, ele deu a preventiva de todos. A partir daí, foi quando eu ia em oitivas e o delegado falava, olha, se você não fizer o acordo de colaboração, você não vai sair. E ficava essa pressão. Eles nunca agrediram fisicamente, mas essa pressão psicológica eu tive o tempo todo.
todas as vezes que eu via ele, ele falava, você precisa fazer um acordo de colaboração, a única forma de sair, nós conseguiremos a proteção do Estado, e você pode mudar seu nome, e ninguém vai te conhecer mais. Então, tinha essa pressão. Mas eu sabia do que eu fiz, e eu sabia que se eu fizesse uma delação inventando algo, eu me tornaria o que eles são. Então, eu lutei contra eles para, no final, eu me tornar um deles. Eu acabei preferindo não. Eu assumi o que eu fiz e fiquei até o advogado conseguir me tirar de lá. Delgatti, e eles falavam de algum nome, quem você teria que entregar nessa delação? Não, eles não falavam de forma expressa, mas eles davam a entender que eu precisava falar do Glenn ou alguém ligado ao Lula, e eu precisava mostrar o montante. Tanto que o delegado investigou, ele quebrou com o AF, acho que de todos que eu conheço, e não conseguiu encontrar o dinheiro. Foi quando ele veio com uma tese que eu iria receber. Seria algo fiado, entre aspas. E essa pressão, eles queriam o Glenn na época, o Glenn, e ficavam nessa. Inclusive, eles colocaram um grampo na cela para tentar descobrir algo. Eles viram que não conseguiam mais investigar, que não tinha mais o que investigar, que realmente eu não tinha recebido nada, por isso eles colocaram um grampo na cela, que foi descoberto esse grampo, no mesmo dia em que foi posto, e acabou... Ô Delgatti, parece que esse grampo o seu advogado não encontrou ordem judicial para ele, e inclusive é uma discussão se é legal colocar em cela. Então, como é que eles descobriram? Olha, foi assim, o Thiago, ele ficou na superintendência por 4 meses, enquanto eu estava na faculdade. E o Thiago, a superintendência não tem televisão. Então, ele lê livros e ficava deitado. E lá tem uma saída de ar, uma entrada de ar redonda, e o sol, ele bate nessa saída de ar e forma a sombra. Então, essa sombra aqui, a sombra não, esse formato do sol que entrava pelo ar, ele estava acostumado a ver há 4 meses. De repente, o delegado me chamou até a superintendência, ele fundamentou para o juiz da execução que eu precisava ser ouvido, e me levou até a superintendência, e me colocou na cela com o Thiago. E nesse dia, o Thiago ele foi chamado a fazer uma oitiva num outro departamento, que é na contra-inteligência da Polícia Federal, ou seja, ele teve que sair da cela. Uhum. Assim que ele retornou, ele falou que viu essa sombra, mas era muito alta, ele não tinha acesso. E de repente eu cheguei. Assim que eu cheguei, ele comentou, ele falou assim, olha, tem aquela sombra ali, o que será que é? Eu pensei, se me colocaram aqui, e com você, e nessa altura do campeonato, eu tenho certeza que seja uma escuta, ou algo do tipo. Foi quando eu fiquei em pé, ergui assim ele subiu em mim e conseguiu puxar, e realmente era uma escuta. Ele entregou o advogado ele constatou que era uma escuta, e depois a corregedoria foi lá. Se a corregedoria foi até lá fazer perícia, é porque não é algo legal. Claro. Se fosse algo decidido, fundamentado, autorizado, não precisaria da corregedoria. Eu fui ouvido pela corregedoria, a corregedoria fez um laudo pericial, eles apreenderam no plástico a escuta, porque tinha 2. E ele entregou um advogado e a corregedoria. E ela tinha o número de série nela ainda. Depois, o advogado, o delegado, o doutor Zamponha, ele me falou que ele colocou a escuta e que tinha autorização. Estávamos o doutor Ariel, e ele falou assim, ó, inclusive ele me perguntou, porque na escuta ele ouviu eu pedindo a senha do Wi-Fi para um agente brincando. Eu tinha acabado de chegar e os agentes gostavam de mim e eu falei isso brincando. O delegado veio me perguntar, por que você queria a senha do Wi-Fi? Você tinha celular? Aí eu falei, não, e como você sabe? Ele falou assim, eu ouvi na escuta. E ele acabou confessando isso. E segundo ele, tinha autorização para isso. Agora, essa autorização, o seu advogado não encontrou em nenhum lugar do processo. Se ela existe, não está em nenhum local, e é importante observar que esse é um modus operandi da Lava Jato, viu? Esse advogado Zampoia não é da Lava Jato, é lá de Brasília, mas estava servindo ao Moro. O Moro interferia. Pode falar. Um alento. Assim que o delegado confessou isso, o advogado falou, que coisa feia, doutor. O doutor ali falou para ele, que coisa feia, doutor. E ele ficou sem graça. Sabe quando a pessoa não tem onde enfiar a cara, assim, modo de dizer, linguajar popular? Ele ficou assim, ele ficou sem graça. Então,
acabou sendo assim, ele queria fazer isso, escutar, e até o grampo eu encontrei, ou seja, além de descobrir da Lava Jato, até o grampo que foi posto, em menos de 4 horas ele foi encontrado. Você encontrou, né? Você, na verdade, a gente percebe perspicaz, inteligente. Você percebeu, falou, olha, se me colocaram aqui, eles colocaram de propósito, colocaram ali, falaram que os dois vão conversar e alguma coisa vai sair. Né? Eu achava estranho porque eles mantiveram o Thiago e o Morição por 4 meses lá, na superintendência. Ou seja, eles não autorizaram que eles fossem até o presídio. E eu não consegui entender se eles estavam em processo de colaboração, inclusive eles estavam, depois eu descobri. Por quê? Porque eles, com a pressão, e eles pensaram, eu vou falar qualquer coisa lá e vou embora. E foi o que aconteceu. Tanto que a colaboração premiada do Morição foi cancelada. Ele falou absurdo. Absurdo, porque não tinha o que falar. Como você disse, eles não têm envolvimento nenhum. Né? Você disse... Ele acabou criando um enredo sobre o que o delegado queria. Ele falou que uma pessoa pagou por isso, encomendou e foi aceita a colaboração e ele saiu. Olha que absurdo, mas o método da Lava Jato, que também discuta ilegal, isso aconteceu lá, viu, em Curitiba. Acontecia na ditadura. Tinha na ditadura e arrepio da lei. No caso de Curitiba, claramente. Isso teve um próprio delegado que descobriu que um outro delegado tinha mandado colocar escuta na cela do Paulo Roberto Costa, eu acho, do Youssef, e ficou durante um tempo lá, e o Youssef acabou descobrindo. Mas também esse é o método Moro, na verdade. E aí que eu quero... Você alguma vez teve contato com o Moro, soube de algo do Moro? Como você disse, era difícil te localizar. De fato, foi localizado depois da ida dele à CIA. Sim. Agora, você teve mais alguma notícia do envolvimento do Moro? O seu advogado teve. O seu advogado, inclusive, o Moro teve que depor nesse processo. Você fazia contato com o Zampronha, que era o delegado titular, o Moro disse, eu acho que eu liguei, sim, algumas vezes, etc. Ele não podia ter feito isso, ele não podia jamais conduzir. Sem dúvida, ele interferiu na investigação, inclusive o delegado me interrogava com o celular e conversando com alguém, que eu não sei quem. Ele dizia perguntas que ele recebia pelo WhatsApp. E teve um dia que o doutor Zampronha me falou, ele falou assim, por mim você estaria solto, mas eu sigo ordens em cima, mas ele não falou quem. E ele foi insistindo, e esse grampo que foi posto na cela, ele demonstra que a investigação não chegou a local nenhum, porque seria um plano B deles, a investigação não conseguiu nada, bote um grampo lá e espere ele falar algo do tipo. Então, fica claro e nítido que realmente eles investigaram e viram que não teve pagamento, que ninguém encomendou isso, e que eu caí de paraquedas lá, porque como também que alguém ia imaginar que existia uma conversa de 5 anos no Telegram do Deltan com irregularidades? Então... O Delgatti, deixa eu fazer a pergunta, que essa é a pergunta importante. Você teve muita coragem, né? Você se arrepende? Você ficou mais de 1 ano preso. Você pode hoje estar sendo acusação, a denúncia contra você, mais de 300 anos. Eu falo 300 porque é um absurdo. Você está passando por dificuldade. Você se arrepende? Olha, eu vou ser bem sincero, eu não me arrependo de nada. Eu me sinto orgulhoso de mim por ter feito isso. Eu sei que, de certa forma, eu contribuí e vou contribuir muito com o país como um todo. Eu consegui provar o que aconteceu comigo e eu sei que o que eu fiz, de certa forma, vai ajudar a muitas pessoas, inclusive a quem estava preso de forma injusta. E mesmo com tudo que está acontecendo, a sensação que eu tive quando eu consegui fazer isso é algo inexplicável, é algo que eu tive comigo. Olha, eu consegui fazer isso, eu sou alguém. Então, essa sensação é algo que me ajuda a ter forças e continuar assim e não me arrepender. Olhar para trás e pensar que eu faria tudo de novo. Você faz parte da geração, da história da sua geração. Não é fácil. Não. Você passar pela vida e você ser realmente um personagem decisivo na história da sua geração. Muito importante. Agora, tem que ter muita consciência, até política, para ter esse entendimento que você tem. Viu? Sim, porque a época,
eu tive que entender o que estava acontecendo. Como eu não tinha esse conhecimento de política, eu acabei entendendo em tempo hábil, em tempo rápido, eu consegui entender, assim, por cima, absorver aquilo e digerir aquilo. Ou seja, eu fiquei cerca de um mês sem acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. E foi como eu disse, eu me sinto, eu mesmo, como se fosse um herói de mim mesmo. Eu sei que eu fiz isso por mim, então essa coragem que eu tive no dia de entregar isso, sabendo o que poderia acontecer, eu só criei pensando nisso e pensando que seria a coisa certa a se fazer. O Val, temos aqui uma pergunta da Rita Vieira, uma pergunta importante, tá? Diz aqui a Rita: Walter, você acha que existe alguma possibilidade do Glenn ter sido pressionado por ser americano para revelar seu nome à CIA? Não, porque na verdade ele não sabia meu nome. Eu nunca me identifiquei ao Glenn. Eu entrei em contato como anônimo, eu criei um Telegram para manter esse contato com ele. Ele nunca soube quem era eu, e em conversa com ele eu falava que eu estava fora do país. Então ele falava: olha, eu sou brasileiro, mas eu não moro no país mais, e eu deixei bem claro, porque a minha intenção não era que soubessem quem fez isso, eu queria apenas contribuir com isso. E, de alguma maneira, depois que você foi preso, houve algum tipo de tentativa de reportagem, contar a sua situação, algo assim, por parte do Glenn ou do Intercept? Não. Por parte deles, não. Eu tive com o cineasta, o Padilha, que entrou em contato comigo, com a Veja, com a CNN, mas com o Glenn Intercept, não. Eles não entraram em contato comigo. Inclusive, o Dr. Ari me contou que há cerca de uma semana ele fez um post em rede social em que ele reconhece que eu realmente sou a fonte dele, e ele fala sobre a anistia que está em trâmite, e apoia. Só agora que ele foi fazer esse único post, mas entrar em contato comigo, não. Essa anistia é um capítulo importante. Você não pediu, mas está sendo articulada uma anistia para você no Congresso, é isso? Sim, o projeto é do senador Renan Calheiros. Ele entrou com o projeto, eu fui pego de surpresa. E eu agradeço muito ao Renan Calheiros. Eu serei grato eternamente a ele. Eu não o conhecia, mas eu vi que ele entrou com o projeto, eu li o projeto que ele entrou. Ele explica que o meu ato, por mais que seja reprovável, o resultado dele foi mais benéfico, e entretanto, eu já cumpri alguma pena, uma determinada pena, então ele acredita que seja cabível a anistia nesse caso. Eu vou falar daqui a pouco, colocar mais uma rodada de comentários, perguntas da nossa comunidade. Até vou pedir até que, enquanto nós estivermos fazendo esse comentário, se a gente puder colocar, a pedido aqui, está sendo feito pelo advogado, a gente colocar aqui na tela tanto o endereço da vaquinha quanto o Pix, que isso é muito importante para o Delgatti, tá bem? Então, eu vou pedir, enquanto eu vou ler aqui, fazer mais essa rodada de perguntas. Mas só fazendo um comentário. Depois dessa entrevista, parlamentar que for democrata, não tenha dúvida de que tem que conceder anistia ao Delgatti. Você está vendo ele aqui, você vê se ele é uma pessoa que foi manipulada por alguém, você vê se tem algum recurso que ele recebeu, veja o massacre que ele está sofrendo, que passou mais de um ano preso, por um crime, um delito, que, se for aceito, que é a questão da evasão de celular, tem pena máxima de 1 ano. E estão inventando lá, colocando uma pena para cada acesso. Então, daria ali mais de 300 anos, ou, como disse o próprio Delgatti, 1000 anos. Né? Então, eu diria que hoje o caso do Delgatti é um caso político. E, mais uma vez, o judiciário, o sistema de justiça, está sendo usado para fazer uma ação política. O Delgatti nem poderia estar respondendo na Justiça Federal em Brasília, porque ele é de Araraquara, estudava em Ribeirão Preto, não tem nenhuma conexão. Então, tem que discutir também uma questão legal, que foi a seguinte: como ele mesmo disse, ele acessou mensagens que estavam nas nuvens. É lá. E não existe tipo penal para isso. E o que ele fez,
tem um efeito para a justiça do Brasil, para o sistema de justiça do Brasil, tem um efeito que é comparável a muitos dos vazamentos do Wikileaks, muito do trabalho que foi feito no Snowden, mas muito, porque pode mudar a nossa história para o bem. Porque o Ministério Público, pelo que fica claro nas mensagens, não pode continuar como está. Não pode continuar. Então, eu digo que realmente esse caso é político e assim deve ser tratado. Está certo o Renan Calheiros de que os outros parlamentares se envolvam nisso, parlamentares de esquerda, de direita, que tenham amor pela justiça, todos devem se envolver nesta causa, que é uma causa política. Deixa eu ler aqui, enquanto isso a gente vai colocar aqui, eu vou ler mais algumas mensagens, vou ver se nós tivemos mais mensagens. Pode falar. Eu me disponho mais de 5 ou 10 minutos, porque eu preciso ir embora, eu tenho horários. O advogado, ele me lembrou, porque... O advogado, é isso? Eu tenho passo, mas a gente pode fazer uma outra entrevista, algum tipo. Tá, nós vamos conversar mais vezes, então. Eu só quero fazer rapidamente uma rodada aqui, que é a Hélida, ela diz aqui, ó, Escaciota Castro. O sistema jurídico do Brasil é repugnante. O Deb Souza diz aqui, Delgatti, você faz parte da história de justiça desse país. Temos que fazer uma campanha para o Delgatti, anistia para Delgatti, viva a luta, Delgatti, obrigado, Joaquim. Esse é o nosso trabalho, viu, Deb? Muito obrigado você por estar, que faz aqui uma contribuição, muito obrigada, Lili. Bruno Henrique Souza, vamos curtir, compartilhe nas redes sociais esta entrevista. Eliane Cordeiro também faz uma contribuição, muito obrigado. O José Apolinário, doutor José Apolinário de Miranda, também participa aqui, e ele faz uma pergunta pelo Superchat. Walter, você tem sofrido ameaça de morte nos últimos meses? Essa pergunta é importante, então você fica aqui a sua resposta a esses comentários que foram feitos. E você tem sofrido ameaça de morte? Olha, como eu não tenho acesso à internet, e não tenho acesso à rede social, e não tenho telefone, acaba sendo um pouco inviável, caso alguém queira fazer essa ameaça. Até então, eu não recebi, porque caso eu recebesse, ela seria ou por carta ou pessoalmente, mas até hoje eu não recebi. Não sei quando eu ter acesso a redes sociais, se vai aparecer alguma ameaça, mas até hoje não recebi. Felizmente, não. Porque você não está na rede social e não está lá. Quer dizer, a ameaça que foi feita foi no sistema mesmo, do tipo, você não vai sair daqui se você não fizer a delação, é isso? Que é bem pior, né? É uma ameaça institucional. Não, entendeu? Você vai ficar preso até a sua morte. Tá certo. Delgatti, eu quero agradecer muito, porque eu ia ler mais coisas, nós botaram pedir desculpas a vocês, mas é a questão do horário, que é a restrição legal, né? Tem horário, tem que receber, tem horário que ele tem que voltar para o apartamento. A avó dele, ele mora com a avó. Uma outra entrevista, um pouco mais cedo também. Mas... O Delgatti, vamos combinar, vamos marcar, vamos combinar, porque tem muito mais questões para serem feitas. Acho que essa entrevista é histórica por tudo que você já revelou aqui, muito importante mesmo. Agradeço bastante. Temos que respeitar o teu horário, para que você não seja prejudicado, porque os olhos do sistema estão em cima de você. Então, pode falar. Essa repercussão negativa para o Moro, sem dúvidas, ele pode ter algum amigo ou algum colega que ele busque me prejudicar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, ainda mais nesse momento. Eu tenho que cumprir à risca, né, as determinações. Vamos marcar mais uma entrevista, pode ser? Eu vou falar com o advogado, vamos ver se a gente faz mais essa entrevista na semana que vem, pode ser? Pode ser. Eu sou disposto a responder quaisquer perguntas, exceto as que comprometam a minha liberdade. Tá certo. E tem que seguir a orientação do seu advogado. Mais uma vez, agradeço muito pela tua disposição de estar aqui. Como disse, para responder todas as perguntas. Para quem fala, só a última questão aí. Muita gente viu ele com arma e disseram que era bolsonarista, não sei o que dizer. Ele já falou que era a favor da Lava Jato. Fala rapidamente das armas. Por que você tem essas fotos com armas? As fotos com armas são viagens que eu fiz a Las Vegas, e lá tem estandes de tiro que são abertos ao turista. Então você vai lá e paga um determinado valor e tem acesso a atirar com essas armas. Como eu jogava alguns jogos online, que um exemplo é aquele Counter-Strike que existia no passado, aquelas armas
Aqui no Brasil não tem, e eu via apenas nos jogos, então eu tive a curiosidade de ir até o stand e atirar com as armas. E uma arma que eu tenho uma foto aqui no Brasil é uma Airsoft. Quem entende é fácil, é só ver a marca dela, que é colada com plástico na arma, não é chumbada na arma. Então, essas fotos, e eu tinha 25 anos na época, então era uma coisa de jovem, assim, eu vou postar uma foto com essa arma que eu jogava no Counter-Strike e vou enviar meu amigo, mas a questão de Bolsonaro, não. Eu nunca tive um líder político. Agora que eu comecei a entender a política, eu sei que agora eu posso ter alguém que eu apoie, mas porque eu enxerguei o que realmente acontece. Mas antes, eu nunca votei. Eu sempre justifiquei o voto. Desde pequeno, eu nunca votei. Tá certo, tá aqui a posição política, a opinião política dele, como é que ele mudou conhecendo essa realidade, uma oportunidade para todos. Atualmente, vendo essa realidade, entendendo os bastidores, eu atualmente me identifico com as ideologias da esquerda. Mas eu cheguei a essa conclusão acessando os bastidores e vendo isso e ganhando conhecimento. Antes eu não tinha, eu era partidário. Eu não tinha posição, mas atualmente as minhas ideias, ideologias são compatíveis com a esquerda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, já dizia o Jair Bolsonaro. Ele usou indevidamente esse versículo, né? Mas a verdade liberta realmente. Bom, deixa eu te falar, muito obrigado mais uma vez. Eu vou ter que encerrar, porque o advogado, o doutor Herói, está me pedindo aqui, pela mensagem, a preocupação dele é técnica, tá? Então ele tem que voltar, ele está no escritório, vai ter que voltar até o apartamento, então eu vou ter que encerrar rapidamente. Só quero dizer a vocês que vocês vão ter agora o boa noite aqui do 247, e explicar para vocês que o Boa Noite vai começar um pouquinho depois, em razão desta entrevista, que é uma entrevista histórica. E nós vamos ter uma segunda parte, não é isso, Delgatti? Vamos fazer, eu vou combinar agora com o doutor Ariovaldo, e nós vamos fazer uma segunda parte dessa entrevista. Colabore com a vaquinha, o Pix do Delgatti, ele está precisando. Eu soube disso, eu apurei antes para saber qual era a situação dele, porque, inclusive, para saber como é que ele estava vivendo, porque aí poderia ter alguma fonte que justificasse essa versão, essa fake news de que ele recebeu de alguém. Ele está passando por dificuldade, isso que eu queria dizer para vocês. E aí, quando deu essa entrevista, ele falou, não é uma condição, mas se você puder divulgar a vaquinha, divulgue minha vaquinha, porque realmente ele está precisando, tá bom? Então, um abraço para vocês. Olha, eu agradeço ao senhor, a TV 247, por ter aberto esse espaço, a todos que assistiram, e uma coisa que me faz sentir bem é saber que existem pessoas que me apoiam. Ou seja, o que eu vi, os comentários, o superchat, até agora, me deixou super bem. Em saber que as pessoas apoiam o que eu fiz, e que eu não estou sozinho nessa. Delgatti, cria uma página na internet, viu? Porque aí muita gente vai ver a tua história lá, tá bom? Mas você vai continuar contando ela aqui, mas essa é uma solução de falar diretamente com as pessoas, tá bom? Um abraço para você, tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço a todos e até mais. Muito obrigado, doutor Ari. Obrigado a todos vocês da comunidade 247, da TV 247, essa TV que pratica o jornalismo real por pessoas reais. Obrigado, vocês me enchem de orgulho. É um prazer muito grande estar aqui conduzindo essa entrevista com o apoio de todos vocês, tá bom? Vamos fazer essa segunda parte da entrevista. Um abraço e até mais. Obrigado, Delgatti. Um abraço para você. Obrigado. Até mais.